Glória a Deus. Glória a Deus. Pode continuar adorando. Ele continua aqui. Jesus continua aqui. Confesso, querido, que eu trouxe uma palavra, mas no meio do louvor é que Deus ele falou comigo. Eu quero compartilhar com você. Todos nós necessitamos de um milagre, sim ou não? Mas a questão e a pergunta é: como ativar o sobrenatural? Como ativar o sobrenatural de Deus em nossas vidas? A grande questão é que muitas vezes nós ficamos mais presos na impossibilidade. Nós ficamos mais presos no problema, no tamanho do problema, e esquecemos, eu confesso que nós como cristãos, e eu sou o primeiro aqui da lista, que muitas vezes nós falamos tanto de um Deus poderoso, pregamos tanto sobre um Deus poderoso, mas na hora da dificuldade, na hora do problema, nos intimidamos. Sim ou não? Quer ver? Seu Deus é poderoso? Seu Deus é grande? Seu Deus pode tudo? E por que você está aí temeroso com o seu problema? Por que você está olhando e dizendo: e agora? Vocês entendem? Se eu ficar liberando palavras, você vai dizer: glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, e vai dar certo, e agora Deus, e Deus vai fazer. Aí quando você chega amanhã de manhã, a empresa de cobrança liga: eu sabia. Vem aquele peso no coração. Vocês estão me entendendo? Por quê, querido? Nós precisamos ativar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Diga assim: ativar o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Quero que você abra aí comigo no livro de João, capítulo 5. João 5, versículo 1. Diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus veio despeitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo que ele ouviu unção, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Para que eu possa ativar o sobrenatural de Deus na minha vida, eu preciso romper
naturais. Diga assim: romper os limites naturais. Romper os limites naturais. Para que eu possa avançar no que Deus tem para mim, eu preciso destruir todo argumento na minha mente, todo argumento de impossibilidade. Eu dizia a uma pessoa esses dias, por que os problemas surgem em nossas vidas? Por que eles existem? Uma certa vez Jesus, ele está diante de um jovem cego, e perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? Para que ele estivesse cego. E ele disse o quê? Nem ele e nem o. Foi por quê? Para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então o problema, a cegueira, a dificuldade, querido, a deformidade da vida daquele jovem, da vida daquele homem, tinha um propósito. Qual que era o propósito? Manifestar a glória de Deus. Então eu preciso entender que as lutas, as dificuldades, os problemas que eu enfrento na minha vida, elas têm um propósito. Que é o propósito? Manifestar a glória de Deus. E Deus trouxe aqui nessa noite para que você entenda isso. Deus permite o deserto, Deus permite a dificuldade, Deus permite tempestade, Deus permite lutas, Deus permite o problema para quê? Para manifestar a glória dele. Porque quando o milagre acontece na minha vida e na tua vida, não é o teu nome, mas vão olhar e vão dizer: olha o que Deus fez, olha o que Deus deu, olha o que Deus operou. Você pode levantar a tua mão ao céu e dar glória a Deus, aleluia, meu irmão. A tua dificuldade, a tua guerra tem um propósito. Eu preciso entender isso, para que eu possa viver esse sobrenatural, o novo de Deus. Eu preciso deixar que as limitações da minha mente, as limitações naturais, não me paralisem. O texto que nós temos, ele fala aqui de uma maneira muito clara a realidade de um homem que tinha um problema. Ele era coxo, aleijado, 38 anos, e estava num lugar que a Bíblia diz que havia várias portas. Havia várias portas. Eles que haviam 4 pavilhões. Eu estive lá, era um lugar baixo, e você não consegue nem identificar direito, porque é como se fosse vários quadrados. E a questão aqui é que muitas vezes nós estamos tão desesperados, com doença, sabe, com dificuldade, com paralisia, e às vezes nem tão física, que ao sinal de qualquer possibilidade de resultado, a gente já entra nele. Consegue entender? Quando a gente vê assim uma possibilidade, isso daqui pode resolver. Lembra da mulher do sangue? A Bíblia diz que por 12 anos ela tinha hemorragia. A Bíblia vai dizer que ela gastou com muitos médicos, e tudo que ela gastou, o que acontecia, ia a pior. Faz isso, não é assim? Faz assim, né? Dá 3 pulinhos na onda, faz 3 vezes com a madeira, não é assim? A gente conta uma dificuldade para alguém, aí a pessoa vem e fala assim: faz isso. É o que você faz? É igual a pessoa quando ela quer emagrecer. Oi? Não é assim, mulherada? O que falar que emagrece a mulher faz? Olha, isso daqui dá resultado. Ó, é tiro e queda. Queda mesmo. Queda tudo. Mas quanto é? 600 reais. Vai dar certo. Então, querido, a gente faz tudo que a gente vê possibilidade de mudança, possibilidade de resultado.
questão aqui, eu volto a falar, a nossa confiança está em quem mesmo? Em quem mesmo? Não está em Deus, porque qualquer possibilidade a gente entra, qualquer sugestão que é dada a gente entra, querido, entra, sabe, qualquer coisa. Mas Jesus, ele diz, quem é a porta? Quem é a porta? Ele diz, eu sou a porta. Mas ali havia várias portas. Eu quero dizer, a porta para resolver o seu problema se chama Jesus. Ali haviam várias portas. Eu preciso, querido, focar. Eu preciso ter um foco na minha vida. Eu preciso entender que só existe uma saída para o meu problema. Só existe um que pode resolver. Só existe um que pode me ajudar. Só existe um que pode estar comigo. O salmista diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu levo meus olhos para um lugar alto, elevo meus olhos para alguém que pode fazer. Não é alguém e não é um lugar alto. Quem vai vir sobre a tua vida é Jesus. O teu socorro é Jesus. A tua vitória está em Jesus. O teu milagre está em Jesus. É meu confiança. Esse daqui vai resolver o meu problema. Não, aquele ali vai resolver o meu problema. Não, mas se aquele ali me ajudar, ei, se aquele ali te ajudar, você vai resolver o teu problema. Se aquele ali estiver com você, vai resolver o teu problema. Eu preciso entender, igreja. Ou eu confio em quem pode, ou eu vou ficar com aquela mulher de fluxo de sangue. Cada dia indo pior. Cada dia indo pior. Quando a fé da pessoa é muitas vezes, é mais uma superstição, é tão interessante isso. E eu volto a falar que muitas vezes nós nos apegamos a tantas coisas, menos em quem realmente pode fazer. Você vai observar que o texto vai dizer que havia uma superstição. Em nenhum momento você vê esse texto dizendo que o anjo movia e alguém entrava. O anjo me diz, quer ver o texto? Olha o texto lá em cima. Quer ver? Jazia lá, estava certo anjo, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E o primeiro, mas a Bíblia não está dizendo aqui que aconteceu, que o anjo desceu, o anjo movimentou a água, não. Havia uma crença. Havia uma superstição. Alguém está me entendendo? E eu confesso com vocês, querido, que muitas vezes nós somos assim. A gente acredita, desculpa aqui. A gente acredita mais em uma simpatia do que em uma oração. Foi errado? A gente acredita mais no glorioso do que na oração. Errado? Quando alguém está com dor de cabeça, o que você fala para ela? O que você fala? Toma um Doril. Já tomou um Anador? Já tomou um Dipirona? Não. Quando alguém chegar para você com dor de cabeça, você diz, vou orar por você. A poder do sangue de Jesus, e essa dor de cabeça vai sair, e você vai ser curado em nome de Jesus. Alguém está me entendendo? Não? Nós acreditamos mais no Doril, mais no Anador, irmão, do que na oração. Aqui não é diferente. O milagre de Deus nas nossas vidas, ele é simples, mas as pessoas tendem a valorizar o milagre e não quem está realizando o milagre. Queremos a bênção, temos o dono da bênção. Deus é poderoso. Ele diz, aquele que se aproxima dele, não vai pelo milagre, mas porque acredita que ele pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida. Deus pode operar qualquer milagre na tua vida. A questão é que eu preciso crer nele e não no milagre que eu preciso. Se torna mais um interesse do que fé, se torna mais um interesse de confiança, igreja. Alguém está me ouvindo ou não? Jesus, ele declarou
Deus quer ativar um milagre na tua vida. Deus quer ativar o sobrenatural na tua vida. Deus quer ativar o impossível na tua vida. Você consegue entender isso, querido? Aquele homem estava ali há 38 anos preso. Aquele homem estava ali 38 anos escravo de um mal. 38 anos que, sabe, ele acreditava que aquilo ele tinha que carregar o resto da vida dele. Quantos de nós já nos acostumamos com a dificuldade? Quantos de nós já acostumamos com uma enfermidade? Aquela frase, eu tenho, né? Ai, eu tenho uma diabetes. Ai, eu tenho. Não ia entender, não. Ele já tomou posse. Já é a nossa doença de estimação. Ei, você não tem. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e nas suas pisaduras, eu e você já somos sarados. Alguém está conseguindo me entender, querido? A questão é que muitas vezes a gente fica, sabe, tanto tempo com um problema que já tomamos posse. E esse homem aqui não era diferente. A palavra do Senhor nos diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda a obra de Satanás. Eu preciso compreender, Jesus se manifestou, Jesus veio aqui na terra com o único propósito: destruir toda a obra de Satanás sobre a vida do homem. O propósito dele era nos escravizar eternamente. O propósito dele, veja bem, a luta de Satanás, o que ele faz aqui é que nós continuássemos eternamente escravos do pecado, escravos da enfermidade, escravos do problema. Mas quando Jesus, escuta aqui, igreja, quando Jesus ele está ali na cruz, e quando ele diz ali, tetelestai, preste atenção, havia, querido, entendimento naquela época, quando alguém tinha uma dívida e ele quitava essa dívida, eles colocavam um carimbo. Estou falando hoje carimbo, naquela época havia um selo, e aquele selo estava escrito assim, olha, tetelestai, quer dizer dívida paga. E quando Jesus ali na cruz, aleluia, ele dá o seu último brado e ele diz, tetelestai, a dívida está paga, a minha dívida está paga, a sua dívida está paga. Não existe nada que nos aprisione, em nome de Jesus. Eu e você, no reino do Espírito, somos livres. Só quem é livre aqui entende: a sua dívida foi paga, igreja, a sua dívida foi paga, meu irmão. Você pode se expressar no teu lugar aí, em nome de Jesus. Faz barulho. Fala para o seu irmão, sua dívida foi paga. Alguém aqui já teve uma dívida paga? Como que você se sentiu? Sim? É isso que eu preciso entender no reino do Espírito. A minha dívida foi paga. Não tem mais nada. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Jesus, vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vou te aliviar. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você precisa hoje ativar o sobrenatural sobre a tua vida. Você precisa hoje, nesse culto que Deus te preparou, que você veio, que você decidiu sair da tua casa, ainda que veio com as dificuldades, crise, e dizendo, olha, como vai? Você veio, Deus está dizendo, eu quero hoje ativar o sobrenatural na tua vida. Você é livre. Jesus viu, e ele sabia que aquele homem estava ali por muito tempo. O que eu posso perceber aqui
Jesus, mesmo sabendo, Jesus mesmo conhecendo a dificuldade daquele homem, perguntou para ele: o que você quer? O que você quer que eu faça na tua vida? É uma pergunta tão óbvia para quem diz que Jesus sabia do problema. Jesus sabe do teu problema. Jesus sabe da tua dificuldade. Jesus sabe como é que está o teu coração agora. Talvez você veio aqui, mas o coração está desesperado. Há algo aí, meu irmão, te aprisionando. Há algo aí resistindo na tua vida. E aquele homem poderia falar assim: você não está vendo? Você não está vendo o meu problema? Você não está vendo a minha dor? Você não está vendo a minha luta? Você não está vendo que eu estou aqui há tantos anos, eu não consigo andar? Mas Jesus, ele queria ouvir daquele homem que ele dissesse. E o que a gente percebe aqui nesse homem, que ao invés de ele abrir o coração dele, e ele fala assim: olha, eu quero andar. 38 anos que eu não ando. 38 anos estou nesse lugar aqui, preso. Ele começa a murmurar, ele começa a reclamar. É que não tem ninguém, é que ninguém faz nada por mim, é que quando vem outro já entra no meu lugar, é que para eu ser abençoado, meu irmão, eu preciso entender isso. Para que eu seja abençoado, ninguém tem que se dar mal, não. A bênção é para mim, independente de quem está na frente ou não. Ele começa mais a murmurar. Será que já percebeu que às vezes nós somos assim? A gente está no culto e Deus está falando para você: eu quero ativar hoje o sobrenatural na tua vida. É que não tem ninguém que faz nada por mim. Não é que ninguém me ajuda. É que ninguém me vê. É porque ninguém me ouve. É que faz tanto tempo que eu estou assim. Ei, Deus está te perguntando aqui: o que você quer que Ele faça? O que você precisa hoje? Qual é a tua necessidade? Para de olhar as limitações da sua volta. É porque o Brasil está em crise, é porque o governo e agora está difícil. Ei, não foi isso que ele nos perguntou. Ele perguntou: o que você quer que eu faça na tua vida? O que você quer que eu faça no teu casamento? O que você quer que eu faça na tua família? O que você quer que eu faça na tua finança? O que você quer que eu faça? Jesus não perguntou para ele mais nada. Eu preciso pedir, e pedir certo. Jesus diz: pedis e não receber, porque pedi mal. Então, muitas vezes, querido, nós não recebemos porque pedimos mal. Nós não recebemos porque nós estamos olhando mais as limitações. Só se... mas assim, só se Deus fizer. Mas é Ele mesmo que faz o milagre na vida. É Ele que quer fazer o impossível. Aquele homem começa a falar: não tem ninguém que me ajude. Ei, o teu milagre depende única, exclusivamente de você. E esse o meu milagre depende somente de mim. O teu milagre depende só de você. O teu milagre depende única e exclusivamente de você. Aquele homem, ele não tinha entendido ainda, meu irmão, que ele precisava quebrar os paradigmas da sua mente para ativar o sobrenatural de Deus. Ele não estava somente preso numa cama, mas ele estava preso numa cultura de superstição. Muitos de nós não estamos somente presos, meu irmão, em uma dificuldade financeira, uma dificuldade
mas estamos presos, meu irmão, em uma situação supersticiosa, em umas crenças, sabe, que não, como eu falei aqui, a gente crê mais em 3 pulinhos na praia no final do ano, em verde branco ou dourado, do que no poder da oração, do poder de Deus. Meu irmão, quando essa limitação for quebrada na tua mente, você vai conseguir enxergar que Deus pode fazer todas as coisas na tua vida. Quando a limitação for quebrada na tua mente, você vai entender que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Eu preciso romper com os laços que prendem, meu irmão, a uma visão errada do agir de Deus. Está esperando um anjo, que é uma superstição. Está esperando que algo, que o estrondo, que uma luz, não. Depende de você. Assim, eu creio, Deus é poderoso. Eu creio, Deus vai fazer. Eu creio no impossível. Eu creio no extraordinário. Eu creio no sobrenatural. É tão interessante que você vê Jesus conversando por um tempo com aquele homem. E o que mais me surpreende, irmão, escute o que eu falo para você. O que mais me surpreende é que nós, muitas vezes, passamos tanto tempo na casa do Senhor e ainda assim não rompemos com a nossa mente. Percebe que aquele homem, quando nós compreendemos as coisas como elas são no reino de Deus, nós descobrimos, irmão, que Jesus já fez tudo que tinha que fazer por mim. Vou falar de novo para você. Quando eu compreendo realmente o reino de Deus, eu entendo que Jesus, o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. A vitória já foi conquistada na cruz. O milagre já foi conquistado na cruz. O sobrenatural já foi conquistado na cruz. O extraordinário já foi conquistado na cruz. O impossível já foi conquistado na cruz. O que eu preciso é abrir meu entendimento para enxergar isso. E esse homem aqui, após ele ouvir, se ele não tivesse sido liberto na sua mente, liberto aonde? Na mente. Aonde que é, meu irmão, a nossa batalha? A nossa mente. O maior campo de batalha na vida de um homem, meu irmão, é a sua mente. Então eu estou falando para você aqui, e sabe, a mente está voando, os problemas estão aí, a gente nem consegue assimilar o que está sendo dito. Mas quando Jesus, Ele vai liberando a palavra sobre as nossas vidas, nós vamos construindo a possibilidade da nossa mente. Eu estou conversando com aquele homem e perguntando para ele, e a mente dele foi transicionando, a mente dele foi sendo renovada, e ele conseguiu, meu irmão, enxergar, ele conseguiu entender o segredo para que eu possa ativar o sobrenatural de Deus, foi obedecer o comando de Deus sobre a minha vida. Quando Jesus diz para aquele homem: ei, para de conversa, toma a tua cama e anda, ele poderia continuar dizendo: você não está entendendo, eu sou paralítico, você não está entendendo, tem 38 anos que eu estou aqui, você não está entendendo, não tem como. Mas quando Jesus disse: ei, pega a tua cama e anda, ele pegou a cama dele, igreja, levantou e saiu correndo dizendo: eu estou curado, eu estou curado. Enquanto a tua mente não conseguir enxergar o novo de Deus, não vai ter sobrenatural, igreja. Aleluia. É um tal do mais é que eu ganho pouco, mais é que eu estou desempregado, mais é que o médico disse, mais é que... Alguém me entendendo, não? Não adianta, desculpa, vou falar para você.
ficar ouvindo palavra. Ele lamentou, ele questionou só uma vez. Ele falou: por que você quer que eu faça? Mas aqui não vem ninguém, mas aqui eu não posso, mas aqui quando eu não venho, levanta. Levanta. Vive o sobrenatural. Eu falo para você que nessa noite, viva o sobrenatural. Viva o impossível. Viva o milagre de Deus na tua vida. Viva o extraordinário de Deus na tua vida. Pega hoje essa cama. Pega hoje esse problema. Levanta. Creia que o impossível já aconteceu. O problema é que a gente quer ver. Quer ver. Enquanto a gente não vê, a gente não crê. Quando a gente não vê sinais, a gente não crê na mudança. E quando a gente não vê sinais, a gente não crê no casamento. Não dá. Eu só já mudei do casamento, mas ele continua do mesmo jeito. Eu já mudei do casamento, mas ela continua do mesmo jeito. Ei, creia que a palavra de Deus já foi liberada sobre a tua vida. Mas é que está difícil. Sabe, Jesus está falando, a gente continua. Meu irmão, você precisa hoje ativar o sobrenatural de Deus. Se a tua mente não muda, nada muda. Enquanto na tua mente você não conseguir enxergar, eu não estou falando aqui de pensamento positivo, eu estou falando de fé. Glória a Deus. Não estou falando de autoajuda, estou falando de fé. Estou falando de confiança em Deus. O segredo daquele homem ativar o sobrenatural foi obedecer o comando de Deus. Como Pedro, ele olha para Jesus e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus disse o quê? Mas Senhor, mas como é que vai ser? Não aconteceu nada aqui. Eu não estou vendo uma prancha, eu não estou vendo um caminho. Foi isso? Foi isso? Veio. E começou a andar. Vocês estão entendendo isso? Enquanto você não se permitir que a tua mente transicione do sobrenatural para aquilo que Deus está mandando você fazer, nada vai acontecer. Entenda algo aqui. Eram 38 anos parando. Ele não diz que é de nascença ou não. Ele fala que ele estava 38 anos ali. Você não sei se tinha 38 anos ou mais. Mas independente. Eram 38 anos impossibilitado. Era 38 anos que ele não andava. Mas quando Jesus disse: pega a tua cama, pega o que te limita, pega o que te paralisa e anda, ele não ficou mais para menos. Ele pega a cama dele, levanta e sai da cama. Estou curado. Estou curado. Estou curado. Eu preciso hoje, escute isso, eu preciso hoje ativar o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu preciso abandonar
forma vã de pensar. De abandonar hoje, eu preciso falar isso com vocês, é muito difícil. Alguns aqui são até novos convertidos, mas tem muitos aqui que já têm anos. Eu falar hoje para você que você precisa abandonar é até estranho, porque muitos de nós não abandonamos ainda a nossa maneira vã de pensar. Estamos ainda presos a impossibilidades, estamos presos às nossas limitações, estamos presos, sabe? É difícil, é complicado, e não vai dar, e eu não consigo, e eu não posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Ele está falando para mim, pega caminhando, meu irmão, Ele está dizendo. Se Deus já falou para você, ei, pega a tua caminhando, o milagre é seu, a vitória é tua, porque você está ainda continuando dizendo, mas é que, meu irmão, se levanta hoje, ativa hoje o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Eu preciso, meu irmão, entender isso. O Senhor nos resgatou. Não foi com coisas corruptíveis, não foi com prata ou ouro, mas foi com sangue dele. Você consegue entender isso? Não? Tudo acontece na minha mente. Ela é um campo de batalha, aonde ou eu venço, ou eu sou vencido. Ultimamente, você tem vencido ou tem sido vencido pela sua mente? Quantas vezes você parou diante de dificuldades, diante das suas limitações? Se eu consigo vencer os meus limites, eu avanço em direção ao comando da voz de Cristo. Levanta, se põe em pé, filho do homem, profetiza. Deu para me entender aqui? Não? Você consegue entender isso, meu irmão? Porque muita gente prega, sabe, te fala algumas coisas, mas na hora de a gente fazer, é que está o problema. E Ezequiel se levantou e profetizou. É fácil de falar isso. Agora vai mostrar no meio dos ossos, tudo seco, sequíssimo. E Deus diz: Ezequiel, profetiza então, libera a palavra, Ezequiel, libera o decreto, Ezequiel, profetiza a esses ossos, que eles tenham vida. Meu irmão, essa hora é a hora que você fecha os olhos, vale de ossos secos, fecha os olhos, meu irmão. Porque se você abrir, você vai ver a limitação, você vai ver a dificuldade. Se você ficar olhando, meu irmão, não vai dar certo. Alguém me entendendo aqui? Não. Então o que eu tenho que fazer? Senhor, para andar, peraí, Senhor, vamos lá. E vai andar, meu irmão. Pega a cama. Profetiza. Nunca vamos conseguir viver o sobrenatural com a nossa mente natural. Nunca vamos conseguir viver o sobrenatural com entendimento natural, com visão natural, com pensamento natural. Você consegue compreender isso? Não? Você consegue entender, meu irmão? Eu preciso hoje ativar o que Romanos diz: e não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não tenho mais a mente do mundo, agora eu tenho a mente de Cristo. Qual que é a mente de Cristo? É a mente de fé, é a mente da possibilidade, é a mente do sobrenatural, é a mente do impossível, aqui na terra como no céu. Tem alguém entender isso, meu irmão? Imagina Jesus, ele nunca tinha visto uma pessoa coxa, Jesus nunca tinha visto um cego, Jesus nunca tinha visto um paralítico. É por isso que ele não conseguia ter limitações, porque lá no céu não tinha isso. Então quando ele chegava
ele só liberava a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E o milagre ia acontecer. E Pedro andou sobre as águas. Porque ele ouviu a voz de comando. Porque ele ouviu. Qual é a voz de comando que você tem ouvido? Qual é a voz? Da impossibilidade? Do fracasso? Do insucesso? Da depressão? Do problema? Qual é a voz que você tem ouvido? Da crise? Qual a voz que você tem ouvido, querido? É a voz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Quando andares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Nada alguma chegará à tua tenda. Tem alguém me entendendo, querido? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz de comando que está aí na tua cabeça? Da dificuldade, do problema, da luta, da guerra, da enfermidade, da luta. Qual é a voz de comando que está no teu ouvido? O que o médico disse? O médico olhou para mim e falou assim: você está morto. Você está vivo, não sei porquê. Você está com o pé na cova. O cara falou para mim, meu irmão. O pastor estava lá, ele ouviu. Ei, você está vivo, não sei como. Está feio, você está feio na foto. Eu saí de lá dizendo: estou nada, estou novinho, restaurado, curado. Para que esse negócio aí, meu irmão. Irmão, eu poderia chegar aqui e falar assim: pastor, o senhor está morrendo. Olha, eu posso morrer qualquer hora domingo. O meu fígado está ruim, a coluna está ruim, o ouvido está ruim, a cabeça está ruim, e eu vou morrer a qualquer hora. O médico disse: põe outro no meu lugar. Qual é a voz de comando que você tem ouvido? Você quer ativar o sobrenatural? Muda a mente. Pedro, enquanto estava no natural, ele não pescou nada. A noite inteira, nada aconteceu. A noite inteira não pescou nada. Qual a voz de comando que Pedro ouviu? Lança do outro lado. O que ele fez? Deixa eu ir para lá. Já quero. Para desse negócio. Você não entende nada de peixe. Eu sou pescador. Sobre a tua voz, sobre a tua voz, sobre a tua voz, eu vou lançar a rede. Tem alguém me vendo aqui, meu irmão? Naquela hora, meu irmão, a chavinha do sobrenatural foi ativada. O start, meu irmão, do sobrenatural foi ativado. Sobre a tua voz de comando, eu vou lançar a rede. E ele lançou a rede. A noite inteira não pegou nada, mas sobre uma voz de comando, ele lançou 153 grandes peixes. E a história dele foi mudada depois daquilo, porque ele ouviu a voz de comando, meu irmão. Até quando nós vamos andar ouvindo a voz de comando do problema, da crise, do tá difícil, do não tem jeito, do não consigo, não é para mim? Até quando? Que voz você tem ouvido?
Que voz você tem ouvido? Lázaro estava 4 dias na impossibilidade, 4 dias morto, 4 dias que o natural estava dizendo: já era, não tem mais jeito. Mas uma voz de comando, uma o que, igreja? Uma voz de comando: Lázaro, sai para fora. Ele não olhou e disse: peraí, eu estou morto, peraí, não tem jeito, peraí, já faz 4 dias. Lázaro saiu e o nome do Senhor foi glorificado. Qual a voz de comando você tem ouvido, igreja? Qual é a voz de comando que você tem ouvido? Quantas pregações você vai ter que ouvir para ativar o sobrenatural na tua vida? Quantas vozes de comando você vai ter que ouvir para ativar o sobrenatural na tua vida? Até quando você ficar prostrado? O que diz lá em Isaías? Se quiserdes se me ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Qual é a voz que você ouve? Quando nós entramos aqui há 12 anos atrás, a voz era: não tem jeito. Isso, 12 anos. 12 anos. E a voz que nós ouvimos era: não tem jeito. Não dá. Não é possível. Não tem condição. Não é tempo. Não é para você. 12 anos atrás, nós estamos dizendo aqui: a voz de comando é a voz de Deus. E se Ele abrir, meu irmão, é Ele que vai fazer acontecer. Tem alguém que entender isso? Não. Diga sobre Jesus. Qual é a voz de comando? Qual é a voz de comando, igreja? Qual é a voz de comando? Qual é a voz de comando que você tem ouvido? Ei, qual é a tua limitação hoje? O que é o natural hoje que está diante de você, dizendo assim: ei, não dá. Quanto tempo? Eu estou orando faz tempo e não acontece. Eu estou orando faz tempo e não vem. Qual é, igreja? Curva sua cabeça, eu quero que você pare um pouquinho. Para um pouquinho aí. Para um pouquinho.